Deixa seu coração aberto. Deixa seu coração bem preparado para receber o que da parte de Deus virá. Isso tem mudado a minha vida. Aí você pergunta, mas como tem mudado a sua vida? Eu já tenho 67 anos de idade. Eu repito isso em cada lugar que vou. E quando Deus permitindo eu fazer 68, eu vou dizer que completei 68 e assim vai. Mas Ele sabe se completarei ou não 68 aqui na terra. Eu tenho dito nas igrejas que temos pregado este ano, cada uma delas, feito uma declaração, uma escolha, uma decisão. E quando a gente fala determinação, estou determinado. E quando nós estamos determinados a algo, significa que estamos dispostos a nos esforçar por fazer aquilo que estamos determinados a fazer. Estão me entendendo? E eu determinei, antes de ler o texto e compartilhar com vocês, eu determinei em nome de Jesus, com a ajuda dEle, com a graça dEle que é sobre a minha vida e sobre todos aqueles que invocam o seu nome. Determinei que o ano de 2021 será o melhor ano que eu já vivi até hoje. Será o melhor ano que a minha família, meus filhos são 5, meus netos são 10, vão desfrutar. Eu determinei que este ano de 2021 será o melhor ano que o Ministério Missão Apoio, com cada uma igreja, vai desfrutar. Quem sabe alguém nesse momento esteja já com os seus pensamentos, mas como é que pode dizer isso? É porque existem 3 possibilidades para isso acontecer. Para ser o melhor ano já vivido até o dia de hoje. Independente, eu não estou comparando com o ano de 2020, que foi muito difícil em todo o mundo. Eu estou comparando com desde a minha existência, 67 anos já vivido. Vai ser o melhor ano da minha vida. E se alguém pensar, como pode ser isso? Existem 3 hipóteses. A primeira delas é a grande esperança da igreja, é o arrebatamento, aleluia. A qualquer momento isso dar-se-á. A qualquer momento Jesus virá nos buscar, então vai ser o melhor ano da minha existência aqui na terra. Quando partiremos, estaremos com Ele eternamente. A segunda possibilidade é que, se não houver o arrebatamento ainda este ano, vai ser o meu chamado a estar com Ele eternamente, aleluia. Não preciso nem completar 68 anos aqui, Ele vai me chamar. A terceira possibilidade, não sendo a primeira nem a segunda, é de que Deus vai agir de tal forma neste ano de 2021, o ano de grandes desafios do mundo inteiro. O mundo inteiro passa por momentos em que estão no desespero, uma vez que a insegurança, a incerteza do que está por vir, naquilo que está acontecendo, seja na situação econômica, na situação de pandemia, nas consequências dos governos pelas decisões que estão sendo tomadas. Enquanto o mundo está atravessando tudo isso, os que conhecem o seu Deus verão o seu Deus fazer proezas, desfrutarão do melhor que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam, nele confiam, aleluia. E Deus fará. Então uma dessas 3 coisas vai acontecer. Determinei. E o que significa determinar? Significa a disposição de pagar um preço. O preço o qual pagamos sempre será de acordo com aquilo que damos valor. Se você dá um alto valor a algo que tem desejo de obter, naturalmente você está disposto a pagar um alto preço. Mas se o valor ao qual você dá aquilo que está disposto a obter não for tão grande, é natural que também você não está disposto a pagar muito. E quando eu digo pagar, é oferecer-se integralmente em sacrifício ao Senhor, para que Ele cumpra a sua vontade aqui na terra, o céu se estabeleça aqui na terra, em nossa vida e através da nossa vida, da maneira que Ele determinou. É a melhor coisa que pode acontecer, aleluia. Então eu quero te falar sobre interação, interagir, interação, interagir, juntos fica interação ou interagir. Isso faz toda a diferença para podermos ver
A maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar, o que Ele quer fazer, quando você está determinado, quando você está decidido, é sinal de que você vai se esforçar no seu máximo. Você vai fazer tudo quanto estiver no seu alcance. E aquilo que não estiver no seu alcance, vai pedir a Deus, vai poder pedir para Ele: Senhor, me ajuda a alcançar esse propósito, porque esse ano, 2021, vai ser o melhor ano da minha vida, o melhor ano para minha família, o melhor ano para minha casa. Agora isso só é possível para aquele que crê. Se você crê, você vai receber. Se você quiser ouvir apenas e falar: eu quero ver, você vai ver na minha vida, e vai ver na vida daqueles que creem. Oh glória, aleluia. Interação. Abra, por favor, a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Obrigado, meu Deus, porque eu já tenho experimentado, desde quando eu tomei essa decisão e essa declaração, coisas melhores acontecendo na minha vida. Pastor Anilson também está desfrutando, toda a minha família vai desfrutar, e consequentemente a igreja também vai desfrutar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. Paulo, o apóstolo, dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está nos ensinando aqui sobre um viver em interação. A interação dele, ou interagir dele, é a interação da pessoa humana com a pessoa divina. A pessoa humana, que somos nós, seres humanos, com a pessoa divina, que é o Espírito Santo, que veio habitar na vida de todos aqueles que nasceram de novo, naqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. É Deus coabitando conosco, em nosso espírito. Então Ele vive em nós, Ele está conosco, mas Ele não veio nos substituir, Ele não veio tomar conta de nós ao ponto de que deixamos de existir e só Ele ia existir. Não, Ele veio coabitar conosco, para interagir conosco. E Paulo, ao descobrir isso, ao desfrutar isso, ele pode dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas ele disse que havia um com ele, em que, interagindo com ele, pode fazer aquilo que o homem, o ser humano, não pode fazer. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, aleluia, interagindo com o Espírito Santo de Deus. E eu busquei no dicionário, você também pode buscar, o que vem a ser interação. Bom, o conceito de interação é influência recíproca entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. A interação da teoria e da prática. Diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Quaisquer processos em que o resultado do estado de suas partículas é influenciada pela ação de outra partícula. Influência mútua de órgãos ou organismos interrelacionados, ação mútua ou compartilhada entre dois ou mais corpos ou indivíduos, comunicação entre pessoas que convivem. Isso é interação. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor,
cumpre-se nele aquilo que Jesus mesmo prometeu. E quando eu for, o Espírito Santo, o Consolador, virá e estará convosco. Aquele o qual Deus enviará para estar convosco. E se nós perguntarmos, quanto do Espírito Santo você tem? É natural que a resposta só pode ser uma, que Deus não dá o Espírito por medida. É tanto quanto Ele tem de você, tanto quanto a nossa vida em compromisso com Ele, e entrega a Ele, Ele tem, aí nós saberemos que temos dele também. Quando se fala em interação ou interagir, é quando nós percebemos o quanto o Espírito Santo, ele está disponível e veio para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Ele é Deus, mas é uma pessoa divina. Ele fala, ele age, ele aconselha, ele orienta, ele corrige, ele traz um alerta, ele age em nosso lugar quando nós pedimos: Senhor, me ajuda. Ele intervém em situações, circunstâncias, ele dá direção, também redireciona. Ele faz tudo quando, interagindo, nós pedimos para ele agir, para ele nos consolar, nos fortalecer, nos ensinar coisas novas, como também nos fazer lembrar aquilo que já temos aprendido. É ele, o Espírito Santo. É ele, nessa dispensação que vivemos, que tanto dependemos e precisamos para termos o melhor ano da nossa vida. O melhor ano. Se você perguntar: pastor, você já teve anos, já teve épocas da sua vida, já teve situações em que percebeu quanto que o Espírito Santo interagiu consigo? Muitas, foram inúmeras. Muitas as ocasiões em que eu vi o quanto o Espírito de Deus agiu, me ajudando, me confortando, me consolando, iluminando o meu entendimento, me dando livramento, como um radar. Quando nós andamos e há um perigo, ele nos alerta. Quantas ocasiões foram assim? Inúmeras. Agora, o melhor ano da minha vida, eu tenho uma convicção, tenho a certeza, por uma razão. Primeiro, porque experiências do passado, tudo aquilo que desde o novo nascimento, há 42 anos e alguns meses, que experimentei viver para Deus e Deus em mim, e nesse relacionamento inúmeras situações aconteceram, vem à minha lembrança os grandes feitos do Senhor, vem em minha memória quão grandes coisas fez Deus. E eu pego isso e trago para os dias de hoje como semente. Aleluia. Eu trago em minha lembrança tudo aquilo que ele já fez. Aquele que poderosamente operou no passado é o mesmo que opera no presente e vai operar no futuro. Eu trago em minha memória, então não tem como se assustar com aquilo que está por vir, aquilo que está por acontecer, aquilo que pode ser que aconteça. Não, eu sei o que vai acontecer na vontade do meu Deus, na vontade do Senhor. É o Espírito Santo, aleluia, que traz-nos, e eu pego agora como semente e lanço nesse terreno fértil, através da fé. Eu vou te dizer, determinação requer esforço, objetividade. E quando eu compartilhei com a pastora, com minha esposa, ela também ficou maravilhada, falou: eu vou nessa também. Falei: amém, glória a Deus. E compartilhando com alguns, falou: eu vou nessa, tá? Então o que isso requer? Requer desejo, intenso desejo de conhecer mais o Senhor, de ter mais intimidade e comunhão com Ele, através da leitura e estudo da sua palavra. Já li muito, mas não o suficiente, porque cada vez em que há um despertar de desejo de ler mais a palavra de Deus, mais conhecimento, mais revelação e mais força e fé
para saber que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Oração, aquela entrega, 1, 2, 3 vezes por dia, tantas quanto forem necessárias, em momentos mais preciosos, madrugada, manhã ou ao anoitecer, o momento em que sabemos parar aquilo que estamos fazendo para ir buscar a esse Senhor que quer nos revelar coisas grandes e firmes, aquelas que ainda não sabemos. A determinação faz isso. A opção terceira que eu já citei, ou arrebatamento, ou ele leva antes, ou então agir em nosso favor aqui na terra enquanto aguardamos a sua vinda, uma das três nos leva a desejar mais e mais dele. Eu quero só contar uma experiência aqui de antes de ontem, de sexta para sábado, porque desde quando determinei isso no começo do ano, Deus também tem nos fortalecido, agraciado para buscá-lo com mais intensidade. E essa intensidade requer que o tempo pertence a Ele, então nós temos que estar disposto e disponível para o tempo dEle. E nós temos o relógio biológico, é aquele despertar que durante a noite, o alarme não de um relógio comum, mas o relógio biológico desperta. E eu entendo que é o relógio de Deus nos despertando, nos chamando para um tempo de intimidade com Ele. Sabe por que o profeta Isaías, ele nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar? Você já ouviu falar que ímpio busca ao Senhor? Incrédulo busca ao Senhor? Ele está falando para mim e para você, para nós crentes, para nós que acreditamos nele: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É para mim e para você. Sabe por quê? Porque quando estamos a buscar a Ele, pode ser que aquele momento seja um momento em que você vai ter que buscar com mais intensidade, que aparentemente parece que Ele está longe, quando na verdade não está, mas aparentemente está. Mas quando Ele te busca, quando Ele busca nós, é um momento que Ele já está ali. Como foi dito pelo pastor Akira, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar simultaneamente, mas nem em todo lugar que Ele se manifesta. Vê o que o mundo está atravessando, vê qual a situação que o mundo está vivendo, vê quantos anos o povo viveu como escravo lá no Egito, 400 anos como escravo. Vê quando a Bíblia diz de que lá em Êxodo capítulo 3, que Deus ouviu o clamor do povo, quando o povo começou a clamar, ou a buscá-lo, a clamar por Ele, a chamar pela sua presença. Lá em Êxodo 3 diz que Deus desceu. Ora, se Deus está em todo lugar, como é isso que Deus desceu? Porque ouviu, porque quer atender. E qual a interação? Deus poderia manifestar-se no Egito? Claro. Deus não fala como falou com Nabucodonosor, que nem convertido ainda era. Sim, mas Deus veio para interagir com um homem, Moisés. Escolheu Moisés para interagir. Eu falou: ó, você vai e faça isso, fala isso, e eu vou agir. Eu vou interagir com você, porque o poder é de Deus, a manifestação do poder é de Deus, a interação é nossa. É eu e você interagindo para Deus agir na nossa vida e na vida de outros. E quando eu falava isso, antes de ontem, né, de sexta passada, eu sempre tenho um horário. A pastora tem o dela, eu tenho o meu. Eu procuro falar assim: ó, senhor, mais tarde, porque ela está indo das 3 às 4 e tal. Eu falei: pode ir depois, já amanhece o dia. Mas não é eu que escolho, não somos nós que devemos escolher quando o Senhor quer nos chamar. E eram 2:30, não, 2:30 da manhã, Ele me deu o despertar. Pum, acordei, ok. Olhei, 2:30, daqui a pouquinho a pastora provavelmente levanta. Eu disse: eu vou ficar um pouquinho mais, que aí eu vou naquele outro horário, senão a gente desce junto, é sobrado, né? Desce junto, vou ficar um pouquinho mais.
E ali, eu dormi. Novamente, falei, aí eu vou no outro horário. E dormi. E sonhei. Eu sonhei que era uma noite muito chuvosa. Tinha chovido muito. Mas já tinha estiado. E eu saí para fora, descalço. Estava toda a terra molhada, o lugar por onde eu estava andando, tudo molhado. Eu descalço. Saí e fui direto para um lugar que eu sabia que tinha algo de muito valor. Era muito valor. Não era uma pedra preciosa, mas era de muito valor. Eu sabia. E sabia até onde estava. E além do mais, no sonho eu sabia que era algo que veio de longe, muito longe. Estava ali. Eu fui até lá, descalço, chão molhado. E quando me aproximei e fui ver, estranho, aparentemente eu estava vendo e desapareceu. Eu falei, mas estava aqui. E é de muito valor, mas estava aqui. E tinha um outro também, que eu não me lembro o que era, mas estava em um outro lugar que eu também sabia. Aí eu fui. Quando eu fui, também desapareceu. Eu falei, Aí eu acordei. Quando eu acordei, o Espírito Santo falou, a hora que eu te chamei, era a hora que eu estava te oferecendo. Não é que Deus nos nega depois, não. É porque existe a hora que Ele quer falar conosco. Eu determinei buscar, e se nós não dermos o maior valor àquilo que estamos determinados, sabe o que acontece? Vai para a distração, vai para o entretenimento, vai para o acaso, vai para se der tempo, eu busco, se der tempo eu procuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça de conta. É um fazer de conta. Acabamos de ouvir a notícia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso está aqui em Okazaki. Recebemos a notícia agora, nesse momento. Ele está lá. Imagine isso comigo. Imagine isso sendo uma verdade. Você ficaria onde está? Assentado aqui? Você estaria da mesma forma aqui? Eu não. Eu sairia correndo. Fique quem quiser ficar. Eu quero o meu Jesus. Eu quero estar juntinho dele. Eu quero ir aonde ele está. Eu iria correndo. Podem me chamar, pode dizer, não vai não. Eu vou. Mas é natural que eu estou falando, se fosse. Mas ele não está lá. Ou ele está lá. Mas como ele está aqui também. Como ele está conosco onde nós vamos, dentro de casa, no trabalho, na igreja, ele está. Agora quando ele nos chama para estar com ele, a interação, quando o Espírito Santo pede para naquele momento nós nos deliciarmos na sua presença, para ele revelar-nos coisas a mais. Paulo, ele experimentou isso desde o primeiro momento da sua conversão. Conhecedor das Escrituras, religioso, temente a Deus, perseguidor dos crentes, mas a caminho de Damasco, quando Jesus veio ao seu encontro e ele caindo por terra, recebeu a instrução de ir, entrar na cidade de Damasco, a rua chamada direita, e lá aguardar instruções. Ele não entrou de qualquer maneira. Ele não foi lá e falou, vamos ver o que vai acontecer. Assim que entrou no lugar onde foi determinado, na casa onde foi determinada, ele não quis nem comer nem beber, foi para a oração. Ele sabia que algo maior do que tudo aquilo que ele havia experimentado até então estava ali para lhe ser oferecido. Ele sabia que algo mais importante de tudo aquilo que ele já tinha realizado, como homem temente a Deus, havia uma proposta para ele ali desfrutar. E foi na oração que Deus falou com Ananias e ordenou que Ananias fosse impor as mãos sobre Saulo, porque ele estava orando.
Ele estava buscando o que desejava. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do meu Senhor. Sabe, 2021 tem muita coisa para acontecer. Mas eu não estou nem preocupado, a não ser em buscar mais de Deus, em conhecer mais o seu querer e a sua vontade. Porque Deus, através do seu Espírito Santo, quer interagir conosco. Foi pelo preço, alto preço, que Deus pagou enviando seu Filho, e o alto preço que Jesus pagou, dando a sua própria vida por nós, que nos deu o direito, quando cremos, de receber o Espírito Santo. Então, da mesma forma, com alto preço, o máximo que podemos pagar no sentido do esforço, da dedicação, da entrega, da submissão, de um desejo de buscar a intensidade da sua presença e da manifestação da sua presença, é que Deus vai agir neste ano de 2021. Interação. Vocês se recordam no capítulo 37 de Ezequiel, quando ali Deus fala para o seu servo, leva ele em espírito para um lugar onde havia um vale de ossos secos, sequíssimos, simbolizando a nação de Israel, que estava morta para com Deus, insensível para as coisas divinas. Quando levou o profeta lá, Deus lhe faz a pergunta: pode porventura esses ossos secos reviverem? Você encontra nesse capítulo 37 a interação. Deus querendo novamente trazer vida àquela nação, querendo operar sinais, prodígios e maravilha, mas querendo fazer isso interagindo com aquele que crê. O profeta Ezequiel, quando perguntou, o profeta logo disse: Senhor, tu sabes. Eu sei. Então, profetiza. Diga a esses ossos secos. Interação. Por isso que eu e você não podemos ficar de boca fechada, tanto para orar como para declarar. Agora só declaramos aquilo que verdadeiramente desejamos. O que está no seu coração de desejo? Vontade incontrolável. É assim que está o meu coração. O que mais arde? É fácil. A boca fala do que o coração está cheio, e a mente pensa daquilo que deseja. Qual tem sido os seus pensamentos? Onde está ocupando seus pensamentos no seu dia a dia? Quando vai deitar, quando acorda, quando amanhece o dia. Eu estou determinado. Eu digo: Deus, renova a minha mente, limpa a minha mente das impurezas, daquilo que só atrapalha o interagir do Espírito Santo. Limpa. Quando vir qualquer pensamento da carne, pensamento da vontade própria, Senhor, me lava com o teu sangue, e que o teu Espírito traga a mim pensamentos que te honram, pensamentos que sejam para glorificar a ti, pensamentos justos, pensamentos que tragam gozo e alegria no meu coração, pensamentos que me encham com o teu Santo Espírito. Aleluia. Vai depender muito daquilo que o seu coração deseja. E o nosso coração, a Bíblia diz ainda, olha, o coração do homem é mau e perverso. Se nós não policiarmos ele, se nós não pedirmos que nele esteja a palavra de Deus, e nós determinado, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Estou disposto a pagar o preço por isso, a orar mais, a ler mais a palavra e a compartilhar da palavra. Vocês lembram da multiplicação dos pães e dos peixes, tanto a primeira como a segunda? Na primeira, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
tanto numa como no outro. Quem fez o milagre? Foi Deus. Jesus é Deus. Ele fez um milagre tomando aqueles 5 pães e 2 peixes na primeira, e uns poucos pães, 7 pães e poucos peixinhos na segunda, e tendo abençoado e dado graças, repartiu para os seus discípulos. Interação. Vamos interagir. O milagre quem faz sou eu, mas vocês é que vão servir. Aleluia. Vocês é que vão ter fé, que com isso que vocês têm, vocês vão levando, distribuir para essa multidão, e não vai faltar. Aleluia. Aleluia. Interação. A interação de Eliseu, o profeta, quando aquela mulher viúva, endividada, foi ter com ele, e ele pediu: declara-me o que é que tens em tua casa. Tua serva não tem senão uma botija com um pouquinho de azeite. Então vai, pede vasos emprestados, não poucos, aos teus vizinhos, e com aquele pouquinho enche tudo aquilo que você levar para sua casa. Interação. O milagre, quem fez? Foi Deus, mas a mulher precisou ouvir e crer. Tem gente crendo aqui nesta manhã? Tem gente acreditando na palavra de Deus e na interação do Espírito Santo, e ardendo o coração de desejo de receber mais do Senhor. Aquela mulher creu, e quando foi para casa, ela não fez outra coisa senão aquilo que lhe foi instruída a fazer. Pediu, trouxe os vasos, e com aquele pouquinho azeite foi enchendo, até que todos os vasos que estavam vazios fossem cheios. Deus quer interagir. Deus quer fazer milagres. Deus quer salvar. Deus quer transformar vidas. Quem é que não se recorda daquela situação quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, seu amigo, o irmão de Marta e Maria, e já tinha falado para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus, teu irmão há de ressuscitar. Mas quando chegou lá, Jesus chorou. Eu penso que Ele chora ainda hoje, quando vê que o nosso coração ainda não corresponde ao desejo dEle interagir conosco. É Ele que promete: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Chorou. E quando então ele, disposto a operar o milagre, falou na interação: Marta, tira a pedra. O obstáculo. Aquela pedra seria o obstáculo para Jesus ressuscitar Lázaro? Claro que não. Mas aquele obstáculo estava no coração de Marta. Senhor, já cheira mal, 4 dias em decomposição, já cheira mal. Eu não disse para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Isso arde no meu coração. Eu sou salvo, eu creio em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz pelos meus pecados. Estou perdoado, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. Então eu não posso ser incrédulo. Eu creio no que Deus vai fazer nesse ano de 2021. E se eu não cresce, eu não estaria disposto a pagar o preço, a se esforçar, a se dedicar. Senhor, eu tiro a pedra do meu coração, mas ressuscita os sonhos, ressuscita a visão, ressuscita tudo aquilo que o Senhor prometeu, que o Espírito Santo viria para fazer na minha vida e através da minha vida. Aleluia. Deixa eu ler um outro texto para vocês. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. « 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Já estou desfrutando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos,
conforme eres guiados. Meu Deus. Antes da nossa conversão, antes de aceitarmos, de sermos iluminados pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, antes que o Espírito Santo interagisse em resposta à oração e à intercessão de alguns, para que Ele tocasse em nós, e nós, como gentios, ou seja, como idólatras, abandonássemos aquela vida a qual éramos levados a quê? Aos ídolos mudos. Deixa eu perguntar, você sabe o que é a idolatria com respeito a imagens de escultura? Quantos aqui sabem o que é idolatria com respeito a imagens de escultura? Uma grande maioria, né? Imagem de escultura. No Japão você vê aí, inclusive até pedra, né? Às vezes, quantas vezes eu passava aí, eu via uma pedra sem forma de nada, apenas de pedra, mas um tipo de pano lá, enrolado e fazem, né? Outros é ídolo mesmo, é de prata, de ouro, de bronze, de madeira, de gesso, ídolo. Mas são ídolos mudos. Ou eles falam. Alguém já ouviu um desses aí falar? Se ouviu, é um espírito que não é de Deus, espírito imundo. Então, a minha pergunta é: quando éramos gentios, ou seja, quando não éramos convertidos, quando não tínhamos aceitado Jesus Cristo, quando o Espírito Santo não veio coabitar conosco, antes disso, como é que poderia haver uma interação? Como é que alguém religioso, por mais temente que fosse, por mais sacrifício que fizesse, por mais esforço que dedicasse, por mais vela que acendesse, por mais oferendas que desse, como é que poderia ter uma interação com o ídolo mudo? Ídolo de pedra. Imagine comigo. Na verdade, se tiver valor, por ser de ouro ou prata ou qualquer coisa assim, de valor, e pegar fogo no ambiente, aquele que tem reverência àquilo é o primeiro a pegar para salvar, porque o ídolo não pode lhe salvar. Então não há uma interação, existe apenas uma ação unilateral, é do adorador para o ídolo, mas o ídolo não faz nada. Tem perna, mas não anda, boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, então não tem como interagir. Mas quando o Espírito Santo, aleluia, quantos já ouviram a voz do Espírito Santo? Quantos já receberam a palavra e a revelação dada pelo Espírito Santo no seu coração? Vê, mostra para ele aí que você sabe do que eu estou falando, é ele. Interação. Ele não veio para agir de forma unilateral, para pegar e nos fazer um robô e nos conduzir para a direita e para a esquerda, não. Ele veio para nos mostrar o caminho, eis o caminho no qual deveis andar, e Ele veio para nos guiar, dizendo: não vos desviei nem para a esquerda nem para a direita. Aleluia. Ele nos guia quando nós desejamos segui-lo. Então, é a interação. O Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo me revela, o Espírito Santo a cada dia clama a mim: Espírito Santo, traga cura, faz o teu milagre, diga o que o Senhor quer fazer neste dia. É interação. Nós lendo a palavra, como eu disse, né? A interação da noite de sexta-feira foi muito, para mim é muito visível. E quantas outras na vida, eu tenho testemunhos aqui que eu não vou ficar hoje dando todos esses testemunhos, mas é inúmeros testemunhos da interação. Como Ele fala conosco, como nós falamos com Ele, e estamos aí, ó. Mas aí, como éramos gentios, e já não somos mais, quem é salvo, quem aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, então tem agora o Espírito Santo para interagir, para nos ajudar naquilo que nós não podemos, para nos dar condições de fazer o que nós sozinhos não temos como. E ainda assim, olha, pessoa humana
com pessoa divina. Ó, que proporção de interação. Meu Deus, eu fico maravilhado. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Mas ainda no 1 Coríntios, capítulo 14. Não, desculpa, ainda capítulo 12. Mas o versículo 31. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre os dons do Espírito Santo, depois de falar daquilo que o Espírito Santo vem para distribuir para nós, nos capacitando para fazer melhor a sua obra, depois dele dizer de que nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo, o qual Ele é a cabeça e nós membros interligados, interagindo um com o outro, Ele nos fala dos dons. Então eu fico até imaginando dos dons, né? Eu falei, Senhor, sexta-feira, 2:30 da manhã, era para me ter descido, eu deixei para descer depois. Aí 3 e pouco, quando ele me chamou de novo, a pastora estava lá, eu desci, falei, você fica aí, eu fico aqui, mas deixa eu procurar, onde, cadê? Estou falando de uma forma, com alegoria, né? Mas vocês entenderam, era a hora. E aqui o apóstolo está falando assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. Só não procura quem não valoriza, quem não dá valor, quem não acha que não vai fazer falta nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Para que eu vou me esforçar tanto em orar, em jejuar, em buscar a Deus, e procurar a Deus, se já estou salvo? Tá bom, eu estando salvo, tá bom. Vocês lembram do que Jesus disse sobre os talentos e sobre as 10 minas? Ele jamais esperou, espera de mim ou de você acomodação. Eu oro muito, falo, Deus, nunca me deixa acomodado. Pode me incomodar da maneira que o Senhor quiser. Desperta-me a acontecer o que tiver que acontecer. Me sacode como precisar me sacudir, mas nunca me deixa acomodado. Porque aquele que enterra seus dons e talentos, não é boa a palavra que Deus vai dizer para ele depois. Mas é usar os dons e talentos que Ele nos deu para granjear mais. É utilizar. E aqui ele está dizendo, Paulo, procurai com zelo os melhores dons. Por que procurar com zelo os melhores dons? Porque está sendo oferecido. É uma oferta do Senhor. O Espírito Santo dá a cada um conforme seja útil e necessário para a igreja, para o ministério, para a expansão do seu reino aqui na terra. Eu nunca posso pensar e imaginar de acomodar-me com a missão apoio ser o que ela é hoje. Número de igreja, número de membros, número de pastores, isso não é nada comparado com o que Deus quer fazer para este ano de 2021. Muito mais. Por quê? Porque se eu tive interesse de ser salvo, uma vez de que Ele, agraciadamente, veio e me buscou, me encontrou, me escolheu como a cada um de vocês, há muitos aí fora que precisam ser encontrados. E quem vai encontrá-los? Somos nós. Deus, eu quero ser zeloso em buscar os melhores dons. E só busca os melhores dons quem valoriza-os. Quem sabe que tem um extremo valor, que dinheiro não pode pagar, não pode comprar, que requer sim aquilo que em Romanos 12, aqui nós lemos 1 Coríntios 12, mas em Romanos 12 diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É quando nós falamos, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, recebe-me e usa-me para teu louvor e glória. É quando nós nos dispomos a fazer o melhor, a dar o melhor,
até que Cristo venha. Sabe, quando eu disse para vocês que desses 42 anos e alguns meses servindo a Deus, se eu parasse, não iria valer nada, a não ser aquilo que foi feito em benefício de outros, mas para mim não ia valer nada. É como alguém que pode ter comido a melhor comida, aquela que ele com lembrança, ele fica aí com saudade, mas não vai lhe sustentar para o dia de hoje. Não importa quanto eu tenha comido ou o que eu tenha comido, se já foi, me sustentou, mas eu tenho que voltar a comer. Eu quero mais de Deus, não apenas no louvor, não apenas na adoração que verdadeiramente nos leva a imaginar, a pensar e a atrair a presença de Deus. Deus habita em meus louvores, mas muito mais do que isso, é um despertar para o nosso ser, para o nosso coração, para querer mais de Deus. Aleluia. Então, procurai com zelo os melhores dons. E agora sim, ainda 1 Coríntios 14, 12, diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Amados, se é um homem que teve os dons e soube manifestar-se através dele, interagir com o Espírito Santo e ser um vaso de honra nas mãos do Senhor e nos deixar um legado nas suas escritas, nas suas experiências e nas igrejas que ele edificou, é Paulo. E ele está dizendo, então, assim também vós, eu e você, crentes, servos de Deus, como desejais dons espirituais. Eu me converti, morava em São Paulo, capital. Quando eu me entreguei a Jesus em casa, fui procurar uma igreja. E eu sempre dizia, eu não quero ir naquelas igrejas, porque eu morando em São Paulo, sempre andando com carro, encontrava aquela igreja pentecostal, não sei das quantas, os nomes, etc. E eu, às vezes eu passando de carro, ouvia, eu falei, meu Deus, não quero essas igrejas que gritam, e que falam umas línguas que eu não entendo. No dia que eu me convertei, eu estava assim, no processo, né? Lendo a Bíblia e pedindo a Deus alguma coisa mais, e antes de eu me entregar mesmo a Ele, eu estava lá. Mas também eu não queria ir naquela que se o mosquito voasse, todo mundo ouvia o barulho das asinhas dele, não? Eu falei, olha, escolhendo, vai lá, escolhendo. Mas quando eu me entreguei daquele jeito. Já dei o testemunho para vocês, né? Fala, Jesus, eu não te conheço, mas eu creio que tu és o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que morreu em uma cruz pelos meus pecados. Eu não presto, mas se o Senhor puder entrar no meu coração, mudar minha maneira de ser, meu propósito, a minha vida, meus pensamentos, meus desejos, eu prometo servir a Ti, seguir a Ti todos os dias da minha vida. E se eu errar, vai ser por ignorância, vai ser por eu não saber o que deve ser feito. E entregando minha vida ali, nasci de novo, o Espírito Santo veio, entrei no carro, estou procurando um lugar, e quando parei no lugar para perguntar para as pessoas que passavam lá, sabe, não tem uma igreja evangélica aqui? Falou, você está parado em frente a uma? Eu olhei aquela aparência que não estava ainda determinada, só a parte interna, um monte de areia e pedra na frente, sem muro, sem nada. Não tem outra não, a mais lá na frente, umas 2 quadras do lado direito. Falei, tá bom. Aí continuei com o carro, quando eu estava, o coração parecia que vinha saltar, é como se o Senhor falasse comigo assim, você não pediu para dirigir a sua vida e agora está querendo escolher? Na hora, diante de Deus, eu só fiz isso. Voltei, parei lá, entrei e aprendi a cantar uma música da harpa cristã que até hoje eles sempre cantam no início. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Eu lembro porque todos os cultos eram o mesmo hino, né? Era o mesmo hino, então nunca esqueci. Eles abriam o culto exatamente com aquele hino e tudo. Eu entrei lá. Mas pensa numa igreja simples, com pessoas simples e humildes, mas com os dons do Espírito Santo. Pensa que quando alguém abria a boca para falar em línguas,
você percebia que era a língua do Espírito Santo. Você se arrepiava, você falava, ih, lá vem coisa. Vinha profecias, não profetadas. Eram profecias, era coisa assim que dentro de dias e até de semanas no máximo acontecia. Havia algumas aí a meu respeito que eu falei, meu Deus, uma dessas o pastor olha para mim assim, porque falar em oração todo culto, era 4 cultos por semana, né? Terça, quinta, sábado, domingo. Os irmãos que querem oração, vem aqui na frente. Estava eu, irmão Machado e irmã Nilson lá na frente. Nós dois. Mas teve um dia que ele falou, mas é para alguma... Não, pastor, é para receber oração. O senhor não está falando o que é? Ora por mim. E de vez em quando Deus dava umas visões para ele. Olha, irmão, toma cuidado, mas Deus já te deu livramento. Estou vendo alguém apontando uma arma para te assaltar, mas não vai conseguir. Deus está te dando livramento. Eu falei, amém. E não é que aconteceu? E não foi uma vez. Ainda bem que a revelação foi só uma. Foi 4 ou foi 5 vezes. Falei, meu Deus, que negócio feio é esse? Teve uma outra, depois de 1 ano e 4 meses aproximadamente ali, nós mudamos para a cidade de Bragança Paulista, a 83 quilômetros de distância dali. Todo domingo nós estávamos na igreja, custasse o que custasse, domingo. Durante a semana nós íamos numa igreja próxima ali na cidade, mas domingo, éramos membros lá e íamos. Aí de repente uma das irmãs começa lá, eu falei, ih, lá vem coisa. Começava a falar em língua, eu falei, meu Deus, vem, eu me arrepiava. Irmão Machado, sim, o irmão vai mudar. Eu falei, eu? Nem pensamento. Eu vi o irmão com uma trouxinha aqui, sabe o que é trouxinha, né? Aquela pedacinho de pau e um negocinho malado. Isso é mudança. Eu falei, não é bom. Na semana seguinte eu estava mudando para São Paulo. Na semana seguinte, uma outra está orando assim, ô irmão, eu estou vendo aí que Deus está mostrando um caminho muito grande assim na sua frente, bem iluminado, sinal que entendimento, né? Falei, amém, irmão, obrigado, porque eu também sou meio assim, né? Falei, tá, eu vou ouvir, se é de Deus, cumpre, se não é, né? Não vou ficar aí guardando, amém, irmão. Irmão, tem rádio no seu carro? Eu falei, não, eu não quero, porque eu não era fanático, mas eu era como eu sou ainda. Eu não gostava de ouvir nem notícia, nem para saber as coisas, eu não gostava de ouvir, porque queria estar ligadinho assim, em oração, pedindo a Deus falar, em Bíblia e tal, e eu não interessava ter rádio no carro. O irmão acabou de ganhar um rádio, eu falei, obrigado. Aí saí, era 5 minutos dali até minha casa, cheguei em casa, encostou um carro, era um dos irmãos da igreja, né, que foi lá, ô irmão Machado, eu ganhei um rádio de carro, e como eu já tenho um no meu, eu vim dar de presente para o irmão quer? Aí eu entendi, falei, meu Deus, é Deus só, que não era pelo rádio não, que para mim aquilo não teria valor, mas é só para Deus dizendo, ó, eu falei, eu agi, eu ajo. Então era assim, era uma atrás da outra, eram umas situações lá para vários irmãos, várias coisas. Eu falei, meu Deus, e eu experimentei isso no transcorrer da nossa vida. É por isso que as decisões que Deus nos deu, quando era para mudar de lá para Santos, eu mudei. Deus falou, mudei, não questionei nada. Quando era para mudar para outra cidade, mudei. Quando era para vir para o Japão, vim. Quando era para ir para os Estados Unidos, fui. Quando era dos Estados Unidos para o Brasil, fui. Nunca questionei. Só que este ano, 2021, vai ser o melhor ano da minha vida. Porque eu vou pegar tudo aquilo que Deus já deu, e deu para você também. Quantas experiências você já teve com Deus e tem tido? Quantas vezes o Senhor falou contigo? Só que isso tudo ainda não é nada comparado com aquilo que Ele quer fazer, Ele quer te dar. Você acredita nisso? Quanto mais se aproxima o dia do arrebatamento da igreja, mais da manifestação da glória e do poder de Deus. Quanto maior se aproxima o que já tem acontecido em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, perseguição contra a igreja, mais da unção e do poder do Espírito Santo vai se manifestar. Aleluia, você não pode ficar de fora. Você tem que desejar, tem que buscar, tem que procurar, tem que pedir. É na hora que Ele te chama. Agora imagina, ser chamado pelo Senhor. Aleluia. Senhor, desculpe, estou ocupado. Senhor, desculpe, agora não dá. Senhor, agora eu preciso descansar, porque afinal de contas eu tenho que levantar para trabalhar, eu tenho que... Imagina.
Ah, Senhor, agora eu estou para receber uma visita. Imagina quantas desculpas nós damos no momento que o Senhor nos chama para uma intimidade maior, para algo maior, daquilo que Ele nos oferece. Agora eu preciso ter o desejo no coração, eu quero, Senhor. E Paulo, então, sabedor disso, ele nos instrui no capítulo 12, capítulo 13, falando sobre o amor, e capítulo 14, na primeira epístola aos Coríntios. Procurai com zelo, buscai com intensidade, seja disposto a pagar o preço. Acomodar-se é dizer, Senhor, está bom assim, mas para mim não está bom. Inconformado, para isso eu quero ser incomodado. Fique em pé, por favor. Aleluia. Para me terminar, só vos lembrando do momento em que Jesus, junto com os seus discípulos, estavam no barco, e Jesus, cansado, estava a dormir na polpa do barco. Penso que todos vocês se recordam disto. E levantou-se uma grande tempestade, uma vez que estavam indo para a terra dos Gadarenos, onde tinha um endemoniado para ser liberto. Levantou-se uma grande tempestade. O vento trazia as águas para dentro do barco, a ponto de quase enchê-lo. Os discípulos ficaram apavorados, mesmo aqueles acostumados com o mar, uma vez que eram pescadores. Mas Jesus estava dormindo no barco. Sabe, é momento como esse, momento de problemas no Brasil, com família, com parente. Eu nunca recebi tantas ligações e mensagens do Brasil, de pastores, amigos, conhecidos, pessoas pedindo oração por causa de um ente querido que está com Covid ou com outras situações. E eu falo, louvado seja Deus, eis-me aqui, vamos, né, juntos orar, interceder. E o mundo está atravessando isso, situações caóticas, muitos com dificuldade, quer aqui no Japão, quer em outra nação, quer vizinhos, quer parentes, quer amigos ou até desconhecidos, apenas, quem sabe, colegas de fábrica. Mas Jesus está em nosso barco, o Espírito Santo está conosco. Mas semelhante a essa situação, para os discípulos, é chato incomodar o mestre. Ele está cansado. Ele libertou tantas pessoas durante o dia, curou tantos enfermos, fez tanto milagre, está cansado. Mas quando viram que não dava mais, estavam prestes a perecer, aí resolveram interagir, resolveram pedir: mestre, estamos prestes a morrer. Sabe, amados, Deus nunca se sentirá incomodado. O Espírito Santo, o que pode acontecer é quando nós não estamos interessados muito na interação ou no interagir, ele se entristecer. Entristecer o Espírito Santo é uma das coisas mais ruins que pode acontecer na vida do cristão. E às vezes entristecemos ele um dia, 2, 3, uma vez ou outra. E por quê? Porque ele está em nós, não para ficar engavetado,
como sendo algo, um objeto. Ele é uma pessoa. Ele quer diálogo. Ele quer interagir, Ele quer se mover. Ele quer manifestar o sobrenatural, a manifestação do seu poder. Ele quer declarar que Jesus Cristo está vivo. O Salvador do mundo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e intercede por nós à destra do Pai. Ele está vivo. Está vivo. E é o Espírito Santo que veio para manifestar esse Jesus redivivo em nós e andar conosco. Tem sido a ocupação dos seus pensamentos? Qual tem sido o maior dos seus desejos? Jesus está vindo. O arrebatamento dar-se-á a qualquer momento, ou individualmente nós podemos partir a qualquer momento. Porém, se nenhuma dessas duas coisas acontecerem este ano, Deus quer agir de maneira sobrenatural, mas interagindo com a sua vida. Mas você precisa desejar.